queridos, sejam bem-vindos à Academia de Previdência. Neste vídeo de hoje do Academia Explica, nós vamos falar um pouquinho sobre o julgamento do tema 208 pela TNU, esse tema que a TNU tratou questões relativas ao PPP, ao perfil profissiográfico previdenciário, bem como a necessidade do laudo técnico das condições ambientais do trabalho, LTCAT, então em que situações e de que maneira, né, a prova vai ser produzida no âmbito dos processos que discutem aí o direito à aposentadoria especial ou ao tempo especial. Para conversar comigo sobre esse tema 208, eu chamo aqui o professor Paulo César Neves, que ao meu lado, né, vamos comentar aí, então, a decisão da TNU no tema 208. Oi, Ana, tudo bem? Vamos lá, né? Então, uma decisão importante, uma decisão que veio agora, mais recentemente, depois de um acolhimento de embargos de declaração, porque o tema gerou dúvidas, né? E isso teve como objeto, ou teve por objeto, uns embargos, né, que foram apresentados e foram acolhidos. E aí, então, nós temos aí o que a turma acabou ajustando, que é um novo enunciado aí para esse tema 208, como você bem falou, tratando do PPP e responsável técnico, né? Porque a questão aqui é saber se um PPP que não tenha, né, em última análise é isso, que não tenha responsável técnico para todos os períodos descritos no PPP, se ele serve por si só ou se não serve, né? E aí a TNU falou, olha, não, ele serve de uma certa maneira, mas quanto àquela parte não coberta por um responsável técnico expressamente indicado ali no PPP, você precisa de um complemento de prova. Eu acho que foi isso, esse é o ponto central desse tema 208, que é reconhecimento do PPP, sim, sem dúvida nenhuma, e que o PPP, na verdade, dispensa a rigor a apresentação de um LTCAT, mas no caso de ausência de responsável técnico por registros ambientais, a TNU deixou claro também que está dispensada aquela informação de monitoração biológica. O importante aqui é somente o responsável técnico por registros ambientais. Só que se não houver o responsável durante todo o período, aí a TNU colocou como necessária a complementação daquela prova, né? Isso, essa primeira parte aí, né, do tema é justamente nesse sentido de que não se contesta a ideia, até porque a TNU já tem esse posicionamento, o próprio STJ tem, de que o PPP é um documento hábil para comprovar o tempo especial. Mas a gente fala aqui, né, a decisão fala aqui de um PPP que não vem acompanhado da indicação do responsável técnico pelo registro ambiental, seja de uma parte do período, ou seja de todo o período, e nessas situações haverá necessidade, então, da complementação da prova pela apresentação do laudo técnico do LTCAT, né? E aí, Paulo, a TNU avança, né? E nós vamos aqui para essa situação do laudo extemporâneo, que é, acho que é a segunda parte do julgado, né, que vai tratar aqui exatamente do laudo quando ele vai contemplar aqueles períodos que não são os períodos exatamente correspondentes lá no documento, no PPP, de que modo a TNU vai entender como válida essa prova, né? Quais são as necessidades, qual é a complementação que ela vai exigir quando o laudo é um laudo extemporâneo. Essa parte, inclusive, que foi objeto também dos embargos, porque aqui eles tocaram no seguinte ponto: precisa apenas, ou pode apenas ser preenchido, complementada essa prova por uma declaração do empregador, ou pode haver outro meio de prova? E aí, como, apenas para deixar claro aquilo que já tinha sido debatido e decidido na TNU, deixou-se registrado aqui que pode ser qualquer outro meio de prova, e nem poderia ser diferente, né? Não tem uma tarifação legal para isso, nem poderia ter, então, essa exigência. Então, aqui é o seguinte: o LTCAT, sendo apresentado, mas também não sendo para todo o período, não cobrindo todo o período, ou qualquer outra prova que não faça essa cobertura, ela permite, sim, que seja aproveitado para períodos anteriores ou posteriores àquele que está expressamente no documento, mas para isso você precisa ter um complemento, que pode ser uma declaração da empresa, mas pode ser qualquer outro meio de prova, né, que evidencie que não houve essa alteração no ambiente de trabalho ou organização do trabalho no tempo, né?
E isso é um pouco diferente, né, no que você já tem comentado, que é o que acontece no âmbito administrativo, que tem um enunciado que fala ou vai além, né? Né, no âmbito administrativo do Conselho de Recursos da Previdência, do CRPS, o enunciado número 11, ele vai um pouquinho além disso, porque ele diz lá que mesmo naquelas situações em que houver alteração no meio ambiente de trabalho, o laudo extemporâneo vai ser válido, desde que, obviamente, exista uma declaração da empresa no sentido de que houve, né, ainda assim, havia exposição ao agente nocivo, né? Então, há um passinho a mais aí no âmbito administrativo, mas, de qualquer modo, em termos práticos, né, Paulo, penso eu que isso serve aqui, né, para que a gente tenha atenção na produção de uma prova complementar nas situações do laudo extemporâneo, da necessidade da gente fazer essa complementação da prova no laudo extemporâneo, o que traz para a gente essas reflexões a respeito da aposentadoria especial ou do tempo especial, que é justamente dessa dificuldade da produção da prova pelo segurado, que tem uma hipossuficiência não só financeira, mas tem também uma hipossuficiência técnica, né? Então, isso naturalmente dificulta. Um outro ponto a gente fala do PPP e da desnecessidade dele vir acompanhado do laudo técnico, justamente pelo fato de que a própria elaboração do PPP ela é baseada em um laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Então, ela tem como base um laudo. E você dispensa a apresentação desse laudo e, a não ser que você tenha qualquer questão a ser dirimida, né, no preenchimento do PPP, ele aprova a efetiva aí da exposição. Mas a grande questão para o trabalhador, e aqui olhando sob a ótica do segurado, é o fato de que são documentos que ficam em poder da empresa, que é a própria empresa que emite o PPP, que é ela que preenche lá aqueles tantos itenzinhos do PPP, e que é ela que tem o laudo técnico das condições ambientais do trabalho, que nem sempre é um documento fácil de ser acessado pelo segurado, né? Muitas vezes ele notifica a empresa, às vezes precisa demandar para conseguir o laudo, lembrando que você pode pedir diligência externa, né, no próprio processo administrativo, enfim, que existem mecanismos aí, mas esse cuidado com a prova na aposentadoria especial cada vez mais reforçado. Eu acho que isso é o que fica, né, desses entendimentos que vem sendo sedimentados aí pelo judiciário de forma geral. Eu acho que a dica que a gente poderia deixar, assim, nesse ponto para sintetizar é o seguinte, que seja observado com muito cuidado esse documento, o PPP, antes até do ajuizamento da ação, para verificar se no PPP tem todos os períodos, se tem a indicação de todos os agentes nocivos, se há responsável técnico que cubra todos os períodos descritos no PPP, e se não houver o responsável técnico cobrindo todos os períodos, que então as partes procurem esse complemento de prova, seja a declaração da própria empresa, que muitas vezes vem dentro do próprio PPP no campo observações, o que é muito útil, quer dizer, está resolvido. A gente vê que o judiciário aceita isso tranquilamente. Então, se tiver um PPP, não a cobertura por responsável técnico em todo o período, mas ter a declaração da empresa, tudo direitinho lá, que as condições permaneceram as mesmas nos demais períodos não cobertos, em que não havia o responsável técnico, a prova fica bem redondinha e eu acho que a pessoa não vai ter problema mesmo, né? O segurado vai conseguir esse reconhecimento. Então, esse é um cuidado importante tido antes do ajuizamento, né? Esse cuidado, inclusive, né, Paulo, eu acho que é de comprovar que foram empreendidas todas as diligências possíveis no sentido de regularizar, de trazer para dentro do documento que prova a atividade especial o reflexo efetivo do que é o ambiente de trabalho, porque muitas vezes a gente tem lá na prática um trabalho, por exemplo, com exposição ao ruído acima do limite, o PPP vem e diz que não. Então, o propósito qual é? É trazer o PPP como um reflexo efetivo do meio ambiente de trabalho. Quando você comprova que você empreendeu todas as diligências nesse sentido, e no momento em que você vai judicializar a questão, isso inclusive justifica a produção de outras provas para comprovação daquilo que é a realidade do ambiente de trabalho, né? Então, acho que essa é uma dica valiosa que você deixa aqui para o pessoal todo que segue a Academia de Previdência.
É isso mesmo, ali outra, o judiciário tem exigido exatamente essa questão que você falou, para fazer uma prova, por exemplo, pericial, ainda que por similaridade, tal como o STJ também já falou e admite, precisa ser demonstrada essa impossibilidade. Isso é essencial para a pessoa não ter dificuldade em ter admitida esta prova, por exemplo, pericial, no caso, se infelizmente for necessário. O ideal é ter tudo documentado, como a gente descreveu aqui, mas caso contrário, que ele demonstre pelo menos essa tentativa, né, de obter essa prova ordinária, aquela prova comum, aquilo que normalmente se tem, se não parte para outros meios de prova, dentre eles o principal, que é a prova pericial. Mas acho que é isso, né? Esse tema então, é importante, que mistura processo previdenciário com o direito propriamente do segurado ter a sua aposentadoria especial, pelo menos seu tempo reconhecido como especial para ser convertido em comum, se assim for necessário para ele, né? Perfeito, né? Essa ideia de você preparar bem o processo judicial, né? Você montar, né, uma estratégia toda que vai justificar tudo aquilo que você precisa produzir de provas dentro do processo judicial. Isso é muito bacana. Pessoal, olha só, esse então é o Academia Explica de hoje, trazendo aí esse tema novo julgado aí agora, né, decidido, né, Paulo, finalmente em embargos, com uma pequena alteração aí para que a tese ficasse bem esclarecida. O tema 208, então, pessoal, ó, quem está no YouTube, curte nosso canal, compartilha, se inscreve e mandem sugestões de temas que vocês querem que a gente trate aqui, que a gente traga para o debate, que a gente está à disposição para isso. Tá bom, Paulo? Obrigada mais uma vez. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Isso aí, um abraço, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.